Voltamos agora do nosso papo com o Yuri Vanderlan sobre música independente e agora vamos fazer um debate sobre quais as principais, na verdade, como ele falou, as dificuldades que as bandas têm. A principal coisa que eu notei nesse meio todo é que muitas bandas não têm personalidade, fica como um engarrafamento, em questão de tem tantas bandas e elas acabam freando outras bandas. Eu vejo assim, Thiago, que é muito difícil a gente saber e entender o que exatamente faz uma banda fazer sucesso. Porque tu tem um vídeo, tu tem um material e tu coloca ele na internet. Uhum. E a partir daí tu não sabe exatamente o que vai fazer essa banda bombar na rede, se tornar um fenômeno, como muitas se tornam. Uhum. Ou o que vai fazer ela estacionar no fato de estar na internet, ponto. Eu não sei se vocês têm alguma opinião a respeito do que leva uma banda ao sucesso. Eu acho que muito da divulgação, se a pessoa conseguir, eu tenho um vídeo, dá uma olhada, mostra pro teu amigo, se ela conseguir dentro da internet, que tem esse meio de divulgar muito rápido, se tu conseguir fazer com que a tua música, com o teu vídeo, ele passe para várias pessoas, essa comunicação vai indo, sabe? Eu acho que dessa forma a banda consegue se divulgar, consegue, de repente, um patrocínio, uma visão. E nos dias de hoje, assim, eu acho que, não sei, uma opinião minha, que tá um pouco mais fácil pra tu divulgar uma banda, porque, assim, programas de TV, rádio, eles estão abrindo sempre algum concurso e coisas, promoções pra entrarem novas bandas, caras novas dentro do meio. E isso era uma coisa que eu acho que antigamente não acontecia tanto, aos 40, 50 anos atrás, que é a época da Tropicália, porque tu querer ser músico, naquela época, era tido como uma rebeldia, como uma coisa revolucionária. Na verdade, eu acho que a principal dificuldade, na verdade, como disse o Yuri, é a falta de proposta, no sentido de que as bandas acabam fazendo o mesmo som de outras bandas e acabam virando um cover, na verdade, um cover que toca as suas próprias músicas. As bandas que mais tiveram sucesso, na verdade, na última década, como, por exemplo, os Arctic Monkeys, ou pega aqui no estado, por exemplo, o Fresno, Malu Magalhães, eles tinham propostas completamente definidas. Os Arctic Monkeys, eles se baseavam em guitarras limpas, um visual que, na verdade, não tinha grandes requintes, e assim foram a banda que mais venderam na última década. Chegaram a bater vários discos dos anos 90, inclusive o disco que mais vendeu dos anos 90, que foi o disco do Ace, What's the Story, Morning Glory. Aqui no estado também, França tem suas próprias características, canta do seu próprio jeito. A Malu Magalhães também tem aquela base bastante focada no blues e tudo mais. Acho que sobre os programas de TV, na verdade, eles dão abertura, mas eles continuam se fixando muito no que o Yuri chamou do jabá, que é essa expressão conhecida para nós, que se torna basicamente tu paga para aparecer. E na verdade são sempre bandas que têm uma proposta que vai levar ao comercial, mas nunca, na verdade, a proposta criativa, que era na época da Tropicália, que seria, na verdade, a arte pela arte, não a arte por ser uma coisa comercial. Eu acho que a grande questão dos programas de televisão, especificamente, não é nem o jabá. Uhum. Tá? O problema da TV é que uma banda independente, ela não vai ter necessariamente muito espaço, porque a televisão é espaço de quem já faz sucesso. Né? Quando tu já tem um reconhecimento, quando tu já tem sucesso, quando tu já é popular, tu vai pra televisão porque ali tu vai encontrar o teu espaço. Agora, quando tu tá buscando ser popular, a televisão poderia ser um passo que tu ia pular toda uma etapa da estrada que tu precisa fazer pela internet, que tu precisa fazer pela rádio, que tu precisa fazer... A televisão te dá uma divulgação que nenhum outro veículo te proporciona, mas normalmente tu só vai estar lá quando tu já conseguiu isso por outros meios. Isso. Eu acho que por isso é tão difícil a caminhada da banda independente, assim, porque chegar onde tu é realmente visto é complicado. É que, na verdade, aqui no Brasil, na verdade, não se tem uma cultura musical tão forte, porque tu pega na Inglaterra, por exemplo, até hoje bandas independentes têm um espaço na televisão. Várias bandas hoje em dia, e desde os anos 60, a BBC sempre reproduzia assim, a nova novidade da semana em programas, e muitas dessas bandas conseguiram alcançar público e divulgação por meio disso. Todas as bandas na Inglaterra acabaram surgindo assim, desde o Led Zeppelin até bandas mais para baixo, sei lá, o Dr. Feelgood, ou até hoje em dia mesmo, as bandas que lá surgem. Todos aparecem em programas de televisão, e aqui nós não temos essa cultura. Isso é uma coisa muito ruim aqui no Brasil, porque o que aparece na TV é o que dá audiência, mas nem sempre o que dá audiência é o melhor, né? Porque tem tanta... Não sei se falar coisa ruim, tem tanta... Na verdade, esse é o padrão, na verdade. É o padrão. É o padrão, porque, na verdade, a coisa que mais dá dinheiro hoje em dia no Brasil não é o bom. Não é o bom. O vulgar, né? O que chama atenção. Nem só isso, a gente tem exemplos de estilos diferentes que conquistaram um espaço que é assustador, assim, eu não conheço ninguém, por exemplo, que gosta de Restart. Sim. Mas o fato é que existe muita gente que gosta de Restart. Tanto que Restart tem espaço, por exemplo, na televisão aberta, tem espaço no Faustão.
que é uma coisa assim, uma audiência, quem tá lá, entendeu? Mas assim, e são também, começaram na internet, se eu não me engano. Sim. Não Sim. foi? Eles são independentes, É. e se divulgam e se Exatamente, proclamam e eu acho independentes. que dentro do que ela tinha dito, que é ter uma rede. Eu acho que o grande lance da internet, da banda independente, é formar uma rede, que é muito mais fácil com a internet, porque antes as bandas independentes formavam a sua rede de amigos que iam ao seu show no barzinho. Entendeu? Hoje em dia tu não forma mais uma rede de 20 pessoas, tu forma uma de 2.000, 20.000, e a coisa se dissemina muito mais facilmente, assim. Só acho que a dúvida que fica é qual é o melhor jeito de usar essa ferramenta. Porque, na verdade, não adianta ter só o material. Essa é a minha grande dúvida, assim. Eu fico com essa dúvida, pelo menos. E de que qual é o segredo, entendeu? Qual é o tempero. É a mesma coisa que a gente tentar entender por que um viral dá certo e por que ele dá errado. Exato, pela característica, pela proposta, porque na verdade tem tanta banda, não só tem muito público hoje em dia acessando e vendo a internet, tem muita banda e sobra banda. Então, na verdade, a banda que mais acerta é a banda que é mais identificável de longe. É isso que, na verdade, falta muitas bandas, porque tem tanta coisa, mas é tanta coisa que acaba ou soando igual, ou soando tão indiferente que ninguém dá atenção. Pode ter um som bem elaborado, pode ter um som bom, mas nada tão diferente. A principal dificuldade das pessoas hoje em dia é ver o diferente e saber fazer o diferente. E continuar se mantendo diferente a cada vez que o faz. E, Thiago, tu tem, assim, tu que é um grande conhecedor de música independente, tu tem alguma aposta, assim, das bandas que estão surgindo nessa cena independente, que estão se colocando nesse mercado? Olha, assim? na última década teve, na verdade, não é nenhum movimento, porque não consegue ser muito taxado disso aí, mas teve, digamos, o indie rock, que o indie tem vou usar até como prefixo indie, que seria do indie do independente, no caso, que provém justamente do que a gente está falando. Muitas bandas que apresentaram essa época são os Strokes, assim, essa mania vem desde os anos 80, começou com bandas como os Smiths, que simplesmente se negavam a fazer o que as gravadoras queriam, porque aqui no Brasil o exemplo principal disso seria o Jabá dos anos 90, que fez com que a Xuxa, por exemplo, vendesse zilhões de discos e continua ainda tendo o seu certo reconhecimento. Xuxa só para baixinhos 11, gente, tá? É, Sim. exatamente. 11. Então, como é que eu posso expressar isso? Eu não tenho, na verdade, uma aposta, porque, na verdade, essa proposta do independente, do se mostrar como independente, meio que já está ultrapassada na década. Agora é uma nova época, na verdade, para se buscar novos sons. A gente está em tempos de mudança, não só em questão de música, mas em questão de política e sociais. Então, a música deve refletir isso, a música deve cantar a sua década. Então, atualmente, eu não tenho nenhuma banda, assim, da última semana que tenha surgido, assim, que tenha me levantado tanto humor, assim, para ver uma grande visibilidade. E eu acho que isso que tu falaste é interessante, porque a gente percebe também essa ausência do protesto, da mobilização, da música como forma de resistência. Hoje tá tudo muito conformado. A gente vê muito que nem só isso, assim, que tá todo mundo, não são só os músicos, né? Mas eu acho que o que faz sucesso é o meloso, entendeu? É o emo, é o que fala de amor, é o que fala de qualquer outra coisa que não seja, por exemplo, política. Aquela coisa assim, da modinha, né? Mas tem uma coisa interessante, porque nas décadas passadas, em relação à música, nós tínhamos dois mercados gigantescos, que eram os mercados ingleses e americanos. E nisso existia um grande câmbio cultural que eram expostos para os outros países. Hoje em dia, na verdade, os protestos não estão só nos Estados Unidos ou na Europa. Eles estão espalhados pelo mundo. No Chile, nós temos o movimento estudantil, nós temos a Primavera Árabe, e volta acontecendo em todo mundo. Então, se é para falar em questão de música que tem alguma noção de protesto, alguma noção da revolucionalidade que teve os anos 60 e para mais, nós temos que se centrar não só nesse país, no mercado já conhecido, mas no resto do mundo. E é difícil até mesmo por questão de idioma e cultural. Então, é preciso saber estabelecer uma nova comunicação para que essas bandas tenham visão. Mas fazer como forma de protesto, eu digo assim, dentro do próprio país. É que o protesto também é uma proposta. Exatamente, isso que eu tô te dizendo, que essa proposta que eu percebo ausente, entendeu? Sim. Que eu acho que não existe mais, assim, que as bandas independentes aqui que fazem sucesso, elas têm se destacado por outras formas. Então tá. Agora nós vamos fechar o programa Conexão Famecos. Eu convido o Yuri Vanderlei de novo vir para cá. Queria agradecer por ele para essa entrevista valorosa sobre música independente. Muito obrigado, Yuri.